Vamos iniciar a nossa prática de Double Dynamic Yoga. Essa prática é uma prática especial, onde nós vamos compartilhar o nosso carinho, o nosso afeto, onde vamos trocar então as nossas energias para despertarmos dentro de nós aquilo que temos de mais profundo, autêntico e genuíno. Vamos nos sentar com as pernas cruzadas à frente do corpo, da maneira mais adiantada e confortável possível. Coloque as mãos em concha no gesto de Shiva Mudra. Os homens colocam a mão direita sobre a palma esquerda, as mulheres o dorso da mão esquerda sobre a palma direita. Fechamos os olhos. Façamos uma respiração ampla, completa, profunda. Soltemos bem o ar. Vamos assim perceber esse instante e a importância dele. Vamos nos preparar interiormente para aquilo que iremos desenvolver. Vamos assim atuar em nosso ser como um todo, em nosso corpo, em nosso ser emocional e mental. Desaperta os maxilares. Deixe os olhos fechados sem qualquer esforço. A testa descontraída. Façamos outra respiração profunda. Seguremos um pouquinho o ar. Vamos agora expirar longamente. A cada vez que soltamos o ar, vamos sentir que nós estamos esvaziando os pensamentos e sentimentos dentro de nós, ficando leves. Sinta então os ombros, braços, antebraços, mãos e dedos. Toda a suavidade, toda a sensibilidade na ponta dos dedos. Esse gesto nos remete então a tudo aquilo que é de mais profundo no yoga. O gesto de Shiva nos coloca também em contato com nós mesmos. Vamos assim deixar de lado toda aquela agitação em nossa mente, para que a essência do nosso ser possa brilhar nesse momento. E é isso que vamos compartilhar. Sintamos agora as mãos. Vamos unir as palmas, as mãos à frente do peito. Esse gesto recebe o nome de Anjali Mudra. Estamos agora nos cumprimentando. Esse gesto representa a essência do próprio yoga, o estado de unidade, de integração. As qualidades, então, da própria natureza, positivo e negativo, agora em perfeito equilíbrio. E assim, do fundo do nosso coração, nós estamos aqui juntos, reunidos, para compartilhar todo o carinho, todo o afeto, aquilo que temos de mais bonito dentro de nós. Muito bem. Desfazendo então esse gesto, vamos agora começar a prática das posturas ficando de pé. E uma vez de pé, um de frente para o outro. Primeiro vamos nos olhar com muito carinho, trocando então esse carinho para iniciarmos a nossa prática. Nós vamos começar trabalhando então o encaixe de quadril com o apoio. Então nós vamos estender os braços, apoiando as mãos nos ombros do companheiro. Agora então, nós vamos começar a afastar um pouquinho, deixando os pés sempre separados de um palmo. Vamos flexionando a frente e ao mesmo tempo alongando as costas, estendendo bem os braços. Deixe a cabeça tombada à frente e relaxando a cervical. Procure então deixar as pernas estendidas. Para quem sente que os joelhos estão forçando muito atrás, então pode flexionar um pouquinho. É importante que você vá estendendo bem os braços, estendendo bem as costas para ir alongando. Vamos imaginar, vamos visualizar como se ganchinhos nos ossinhos do bumbum, nos isquios, fossem puxando para cima. Tracionando então, puxando e sentindo todo o alongamento posterior atrás das coxas. Inspire, expire. Vamos então sentir a respiração para que a cada vez que soltamos o ar, nós estamos então alongando de maneira muito mais fácil, relaxando na postura. É importante que permanecemos da maneira mais confortável possível.
sempre respeitando os nossos limites e principalmente observando o companheiro que está junto conosco, para que possamos então trocar e perceber como que vamos fazer toda a extensão de cada movimento sem machucar, mas sempre proporcionando uma sensação de bem-estar, de leveza, de relaxamento, para que possamos sair dessa prática bem melhores. Muito bem. Após então esse alongamento, vamos começar a retornar devagarinho, vamos aproximando, desfazendo. Ótimo. Vamos trabalhar agora uma posição de equilíbrio. Vamos então ficar lado a lado, com os pés unidos, os braços ao longo do corpo. Primeiro então a gente se posiciona no Tadasana. Puxa um pouquinho os ombros para trás. Fechamos os olhos. Vamos imaginar então um fiozinho no alto da cabeça, puxando ela lá para cima. Respiramos fundo, soltemos bem o ar. Vamos assim nos preparar para a posição que iremos fazer, para a postura de equilíbrio, que é o Pakshasana. Agora então, abrindo os olhos, nós vamos elevar o braço, vamos com a outra mão segurar então no calcanhar para fazer o Pakshasana. Cada um vai fazer para um lado, de fora, com a perna de fora. Então, olhando o ponto à frente, um vai servir de apoio para o outro para estabelecer o equilíbrio. Aos pouquinhos, vamos tentar estender a perna cuidadosamente. Vai existir então a própria instabilidade. Vamos lidar com isso. Da mesma forma que você serve de apoio, você está sendo apoiado. É recíproco. Se puder estender a perna totalmente, ótimo. E para quem já está mais adiantado, vai estendendo a perna para cima e afastando então a perna para o lado, para fora. De outra forma, mantenha o joelho flexionado e trabalhe então para estabelecer o equilíbrio. Lembre-se, companheirismo. Observe então o seu próprio esforço e o esforço que você transmite para a pessoa que está do seu lado, para que você possa então fazer o equilíbrio, ajudando e sendo ajudado. Muito bem, vamos retornar, desfazendo cuidadosamente. Vamos agora trocar. Então, lado a lado, primeiro fechamos os olhos, respiramos fundo, soltemos bem o ar, desapertemos os maxilares, mantemos então todo o semblante suave. Muito bem, abramos os olhos, vamos então levantar aqui o braço, segurando, agarrando então a mão, ou segurando um pouquinho mais baixo, conforme o caso. Olhando o ponto à frente, vamos agora agarrar no nosso calcanhar e agora, cuidadosamente, vamos começar a alongar aqui a perna para fazer o Pakshasana. Se pudermos estender então a perna completamente para cima, ótimo. Senão, não faz mal, deixa o joelho dobrado. A princípio, a perna que está no chão pode ser então ficar um pouquinho levemente flexionada, até conseguimos então estender completamente a perna que está embaixo e depois alongando e estendendo a perna de cima. Para quem já está mais adiantado, vai puxando a perna mais para fora e para cima. Companheirismo. Trabalhando então equilíbrio e lidando com a própria instabilidade. É importante persistência, paciência. Não é da primeira vez que a gente consegue fazer com perfeição. Inspiramos e expiramos sempre pelo nariz. Muito bem. Retornemos, desfazendo então o Pakshasana. Ótimo. Agora a gente vai fazer uma flexão lateral. Vamos então ficar com as costas unidas. Os pés ficam juntos. Para quem está iniciando a prática, pode trabalhar então com os pés um pouquinho separados para conferir um pouquinho mais de estabilidade a princípio. Vamos então elevar os braços lateralmente. Tente então agarrar o pulso ou a mão do companheiro que está atrás. Primeiro vamos estender bem os braços, alongando, tracionando o máximo que pudermos. Agora então, nós vamos soltar o ar, nós vamos flexionar então para um dos lados, estendendo bem os braços, inspirando e expirando suavemente. É importante perceber que você tem os seus próprios limites e vai também lidar com os limites da pessoa que você está trabalhando junto. Inspire, expire, volta, estenda bem os braços lá para cima, alongando, tracionando.
Expiramos e agora façamos para o outro lado. Cuidado para não deixar as mãos muito separadas, elas têm que estar então próximas uma da outra. Vai estendendo bem os cotovelos, alongando bem as pernas. Isso. Retornou, desfazendo. Muito bem. Vamos agora ficar de frente. Vamos afastar os pés mais ou menos 5 palmos. Nós vamos dar as mãos, segurando então as mãos ou então os pulsos. Nós vamos virar um dos pés para fora. E agora a gente vai flexionar então o joelho, tentando parar 90 graus, fazendo Janurasana. Procure erguer bem o peito, estenda bem os braços, olhe com afeto e carinho, transmitindo então todo esse apoio. Respiramos, inspiramos, expiramos, sempre pelo nariz. Ótimo. Volta então do Janurasana, viramos o pé para dentro, agora o outro pé para fora. Vamos flexionar então o joelho, tentando parar com o joelho a 90 graus. Os pés ficam bem separados, tentando manter a coxa paralela ao chão. Ergamos bem o peito, dá para não ficar com os ombros tensos. Inspiramos, expiramos. Volta, retorna. Muito bem. Vire então o pé para dentro. Novamente o outro pé para fora. Vamos agora descer um pouquinho mais. Então vá, expiramos e vamos descendo mais baixo que pudermos. Tentando então flexionar bem os joelhos. É importante manter o calcanhar firme no chão. Não levanta. Inspira, expira. Ótimo. Retorna. Estendeu o joelho. Vira o pé para dentro, o outro pé então para fora. Flexionemos o joelho. Vamos descer o mais baixo que pudermos. Trabalhando então toda a elasticidade pélvica, toda a flexibilidade do joelho e do tornozelo. Erga bem o peito, procure deixar os ombros descontraídos. Respiramos. Ótimo. Vamos então voltar devagarinho para executarmos a próxima postura. Muito bem. Agora, nós vamos então fazer o Padottanasana. Vamos ficar então de costas, com os pés separados mais ou menos de 5 palmos, com os pés rigorosamente paralelos. A princípio, vamos colocar as mãos na cintura. Acerta um pouquinho os ombros para trás. Procure firmar bem o peso, distribuindo o peso na sola dos pés, dos calcanhares até os dedos. Nós vamos então começar a flexionar o tronco à frente, parando inicialmente a 90 graus. Acerta os ombros mais para trás, abrindo bem o peito. Vamos trabalhar como se quiséssemos unir os cotovelos um contra o outro. Muito bem. Agora então, nós vamos começar a descer à frente. A princípio, vamos cruzar os braços fazendo peso. Firme os pés, distribuindo o peso. Inspiramos e expiramos naturalmente, suavemente pelo nariz. Procuremos descontrair mais a cervical. Relaxe. Inspiramos e soltamos profundamente. Sintamos então todo o fluxo de vitalidade e energia que vitaliza as células cerebrais. Vamos sentir todo o trabalho e estiramento posterior atrás das pernas, para nós irmos então alongando, melhorando a nossa elasticidade, a nossa destreza, a nossa agilidade como um todo. Muito bem. Agora então, vamos descruzar os braços e vamos dar as mãos aqui por baixo para tentarmos então puxar ligeiramente, explorando melhor essa postura. Então, cuidadosamente vamos puxando, tentando então, se possível, alcançar os ombros do companheiro. Se não, a princípio, agarre apenas o pulso, o antebraço ou apenas o braço. É importante então essa distribuição do peso um em relação ao outro, mantendo as bases com os pés. Inspiramos e expiramos, mantendo um pouquinho, puxando, até conseguimos dar um beijinho, ok? Muito bem. Vamos agora então desfazer. Vamos apoiar a ponta dos dedos à frente para a execução então do Padottanasana, ficando bem na pontinha dos pés. Erga bem o peito. Procure olhar o chão à frente.
Distribua o peso nos pés. Vamos imaginar como se ganchos puxassem os ossinhos do bumbum para cima. Ótimo, muito bem. Vamos agora colocar as mãos na cintura e vamos ficar de pé. Uma vez de pé, nós vamos agora fazer um trabalho com abertura pélvica. Então, um dos companheiros vai sentar, juntando a sola dos pés para fazer o Baddha Konasana. Outra pessoa vai apoiar as mãos sobre os joelhos, empurrando eles aqui para baixo. Para quem já tem mais elasticidade, vai então subir, vai pisar com os pés sobre o joelho, mas isso para quem já está com o joelho mais baixo. É importante então que a pessoa que está sentada fique com a coluna então ereta, os ombros para trás. Para quem já está mais baixo, pode então trabalhar de forma mais sofisticada, usando então peso, mas é sempre importante perceber que você tem um peso adequado para utilizar o seu peso sobre o companheiro. Para quem está então é muito mais forte, muito maior então do que o próprio companheiro, não pode subir para não machucar, para não lesar então a musculatura, os tendões, articulações. Vai usar apenas as mãos para empurrar e ir soltando o peso devagarinho. Inspiramos, expiramos. Ótimo. Muito bem. Vamos então desfazer devagarinho e vamos agora trocar. Então, a outra pessoa agora senta, a outra levanta. Vamos então da mesma forma utilizar as mãos para empurrar então os joelhos, cuidadosamente, trabalhando então o trabalho pélvico, o alongamento pélvico, sempre respirando pelo nariz. Para quem já tem mais adiantamento, desde que os pesos sejam então compatíveis, pode então utilizar subindo delicadamente sobre os joelhos e empurrando. Mas lembre-se, quem é mais pesado, então, que o companheiro não pode fazer isso, vai fazer apenas utilizando então as mãos para empurrar. Muito bem. Vamos então desfazer cuidadosamente. Agora nós vamos sentar costas costas com as pernas cruzadas para fazer um movimento de rotação. Vamos então deixar as pernas cruzadas, as costas coladas. Nós vamos colocar a nossa mão esquerda no joelho direito do nosso vizinho, do nosso companheiro que está junto a nós. A nossa mão direita vai ficar no nosso próprio joelho esquerdo e assim vice-versa. Nós vamos manter a coluna bem ereta, vá soltando o ar e agora a gente começa a fazer um movimento de rotação para o lado esquerdo. Inspirando, expirando suavemente. Procure então puxar ligeiramente o joelho do companheiro que está junto a você. Vá puxando também o seu joelho, vá erguendo mais o peito, fazendo uma respiração superficial para explorarmos o movimento da coluna, o giro então do ombro, o giro da cabeça, os olhos que vão lá para o cantinho. Respiremos superficialmente. Muito bem. Retornando agora então dessa rotação, vamos fazer para o outro lado. Então, nossa mão direita vai tocar, vai segurar no joelho esquerdo do nosso companheiro. A nossa mão esquerda no nosso próprio joelho direito. Coluna ereta, mantendo então a verticalidade. Começamos a soltar o ar e vamos então fazer um movimento de giro, de rotação, cuidadosamente. Observando então os nossos próprios limites, observando a própria resistência, observando os limites então de quem está trabalhando junto conosco. Inspire, expire. A respiração superficial, trabalhando então todo o movimento do ombro, da cabeça, os olhos lá para o cantinho. Procurando sempre manter a verticalidade da coluna, as costas juntas para que elas sirvam então uma de apoio para a outra. Inspiramos, expiramos. Ótimo. Vamos então retornar, desfazendo então o movimento de rotação. Agora nós vamos ficar de frente para fazer o Pavishta Konasana. Vamos então separar os pés,
afastando e vamos então deixar os pés que vão se tocar. Nós vamos segurar as mãos, os antebraços ou os pulsos, conforme o caso, e vamos trabalhar o Upavishta Konasana, procurando então, em primeiro lugar, estabelecer a base correta para que possamos então estar bem sentados. Vamos manter os ombros aqui para baixo, vamos trabalhar para mantermos a verticalidade da coluna, erguendo bem o peito, um olhando para o outro. Aí, muito bem. Inspiramos, expiramos. Vamos então tentar ficar sentado a 90 graus. Imaginemos como se tivéssemos então alguém que estivesse empurrando as nossas costas para mantermos então a boa verticalidade da coluna. Ótimo. Agora então nós vamos fazer um pequeno puxão. Então vai funcionar assim. Quem vai puxar vai deixar os pés tocando agora o tornozelo. Então a gente vai começar a puxar o companheiro, deitando para trás, sempre cuidadosamente, empurrando ligeiramente para afastar um pouquinho mais os pés, mas sempre tudo com muito cuidado. É importante muito tato nesse contato a dois. Nós estamos fazendo yoga e não ginástica. Observemos a respiração, inspiramos, expiramos. Queremos sair dessa prática melhores, com uma sensação de bem-estar. Ótimo. Comecemos então a voltar. Agora então, o outro companheiro vai então receber esse trabalho. Então nós vamos trocar. Quem vai puxar vai deixar o pé tocando o tornozelo de quem vai ser puxado. Comecemos então a puxar ligeiramente, fazendo então um movimento de flexão à frente. Quem puxa vai empurrar ligeiramente para ir separando, para ir afastando mais os pés, trabalhando então essa abertura pélvica. Sempre com muito cuidado para não machucar as costas, quando deixar os ombros mais descontraídos e a respiração sempre fluindo com suavidade pelo nariz. Ótimo, muito bem. Vamos agora retornar. Vamos deixar os pés que vão agora se tocar para a gente fazer ainda na posição sentada com os pés separados um movimento de flexão lateral. Então nós vamos dar as mãos, a mão direita, elas vão se tocar, ou você pode também segurar o punho direito. E agora nós vamos levantar o braço esquerdo na lateral até encostar aqui do ladinho da orelha esquerda. Agora então soltamos o ar, nós vamos descer na lateral, tentando então com a nossa mão esquerda agarrar o nosso pé direito e vice-versa. Inspiramos, expiramos sempre pelo nariz, nunca pela boca. Então nós vamos dar as mãos, a mão direita, elas vão se tocar, ou você pode também segurar o punho direito. E agora nós vamos levantar o braço esquerdo na lateral até encostar aqui do ladinho da orelha esquerda. Agora então soltamos o ar, nós vamos descer na lateral, tentando então com a nossa mão esquerda agarrar o nosso pé direito e vice-versa. Inspiramos, expiramos sempre pelo nariz, nunca pela boca. Aos pouquinhos vamos tentando agarrar melhor, seja a mão, seja o punho, o antebraço, ou até mesmo o cotovelo, até querendo chegar em direção ao ombro do companheiro, para que a gente trabalhe esse movimento de giro na flexão lateral. Esse é o Parsva Upavishta Konasana. Inspiramos, expiramos. Se não conseguimos tocar o pé com a mão esquerda, não faz mal, nós vamos apenas deixar o braço por cima. Vamos tentar então virar a cabeça para olhar para o teto. Isso, sempre com muito cuidado, com muito tato na realização da técnica. Ótimo. Vamos agora retornar suavemente. Vamos fazer agora para o outro lado. Então vamos dar as mãos esquerdas que se tocam, segurando então a mão, ou então o pulso, ou então o antebraço, conforme a elasticidade então do casal.
Agora nós vamos levantar o braço direito, tentando chegar então com o braço ao lado da orelha. Vai expirando e agora nós vamos descer na lateral. Então a mão direita tenta buscar o pé esquerdo. Se não alcançar, não faz mal. Vamos deixar o braço então sobre a cabeça. Aos pouquinhos vamos tentar com a mão esquerda agarrar um pouco melhor. Seja segurando mais firmemente a mão, seja segurando o pulso, antebraço até o cotovelo, ou seja, de acordo com a elasticidade para trabalhar esse giro e a rotação no Pavishta Konasana. Inspiramos, expiramos suavemente pelo nariz. Vai alongando melhor o braço direito, tentando alcançar melhor então o pé. Isso, ótimo. Olhando então por baixo do braço, vamos olhar então para cima. Muito bem. Comecemos agora a retornar, desfazendo. A seguir nós vamos ficar frente a frente com as pernas estendidas e vamos trabalhar um pouquinho essa musculatura posterior, fazendo um movimento de antiflexão. Vamos dar as mãos, segurando. Se for possível, o casal, então, os dois estarem com os joelhos estendidos, ótimo. Se não, um vai ficar com os joelhos flexionados, enquanto o outro trabalha com os joelhos estendidos, ok? A princípio, nós vamos tentar erguer bem o peito. É importante que os ombros não fiquem levantados, erguidos, mas sim para baixo. A gente vai, então, olhar à frente. Isso, olha que bonito. Inspiramos, expiramos. Procurando manter, então, a elegância, trabalhando, então, essa sustentação para que a gente possa, então, ficar bem sentado no chão e trabalhando essa musculatura posterior nas pernas. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho as panturrilhas. Então um dos companheiros vai empurrar os pés, então, do parceiro, alongando as panturrilhas, como se estivesse pisando num acelerador, empurrando para trabalhar um pouco mais a extensão posterior. Como dissemos, caso não conseguimos ficar então com os dois joelhos, estendidos, uma pessoa fica com os joelhos flexionados, enquanto a outra fica com os joelhos estendidos, para receber então esse trabalho e sentir esse alongamento nas panturrilhas. Agora vamos trocar. Então, agora você fez, agora você recebe. Então, é um trabalho recíproco. Então, trabalhando e alongando os músculos posteriores das panturrilhas, que é super importante na realização de diversas técnicas no yoga e também no nosso próprio dia a dia. Muito bem. Agora então, volta, deixando os pés então na vertical. Os pés ficam juntos, os dois pés unidos. Agora nós vamos trabalhar então para puxar o companheiro. A gente vai começar a deitar para trás, puxando então nosso parceiro. Inspirando, expirando, cuidadosamente. Então é importante que a gente vá sentindo a própria resistência, de tal forma que a pessoa vá relaxando a frente, claro que sem forçar, com muito tato, com muito cuidado, puxando cuidadosamente. Inspire, expire. Ótimo. Explorando então toda a extensão do movimento, explorando melhor o alongamento da musculatura. Ótimo. Retornamos. Agora então, você fez, agora você vai receber. E vice-versa, a gente trabalha no Dabo Yoga, nesse contato, sentindo então esse trabalho a dois. Inspiramos, expiramos. Então, você vai receber o puxão agora, trabalhando essa extensão posterior. Cuidado para não tensionar muito os ombros, nem a cervical. Fazendo tudo dentro dos limites, dentro da suavidade. Muito bem, voltemos, retornando. Vamos agora trabalhar aproximando um pouquinho mais. A gente vai então se aproximar, dobrando, flexionando aqui os joelhos, segurando ainda as mãos ou os pulsos, para a gente fazer então um trabalho agora, onde nós vamos ficar parados sobre a base da coluna com as pernas estendidas para cima. Então, vamos começar levantando uma das pernas, tentando então estender os joelhos completamente. Se for possível, afaste um pouquinho mais o tronco, estenda mais os braços para estabelecer então o equilíbrio melhor. Vamos depois tentar estender a outra perna, as duas pernas para cima.
Vá tentando erguer mais o tronco. Da mesma forma, cuidado para não deixar os ombros erguidos e tensos, os braços mais estendidos, procurando então a harmonia. Vamos então olhar nos olhos, trocando um sorriso. Ótimo. Inspiramos, expiramos. Vamos agora dobrar um pouquinho os joelhos, descendo, e vamos passar as pernas para o lado de fora, de tal forma que as pernas vão ficar então encostadas ao lado dos braços, fazendo então o Upavishta Konasana na versão Urdhva, na versão elevada. Muito bem. Tentando então se equilibrar, tentando trabalhar um puxando o outro devagarinho. Isso. Se não conseguir, tenta de novo. É importante então, essa é uma brincadeira que a gente está fazendo junto. A gente está tentando melhorar, um ajudando o outro e também se divertindo com essa prática. Muito bem. Agora a gente vai tentar voltar, dobrando então os joelhos e trazendo aqui os pés para dentro e estendendo as pernas para cima. Trabalhando então todo esse controle, todo esse grau de dificuldade, todo esse desafio. Muito bem. Agora então, vamos começar a voltar, desfazendo. Ok. Na sequência, nós vamos agora, uma das pessoas vai ficar deitada para a gente fazer agora um trabalho de flexão para trás. Com ajuda então, nós vamos puxar fazendo Makarasana. Então, uma pessoa deitou, mantendo então os pés juntinhos, a outra pessoa vai segurar as pernas, vai agachar, nós vamos agarrar então o pulso e vice-versa, para que exista então firmeza. Quem vai puxar, se puder, senta então nos calcanhares, senão apenas fica agachado, ou até mesmo fique de joelhos, tá? Sentado sobre as pernas de quem você vai puxar. Tudo com muito cuidado. Agora então, nós vamos começar a puxar. A pessoa que está sendo puxada vai erguendo então cuidadosamente. É importante que a gente vá sempre puxando os braços, buscando aqui uma linha horizontal. Não é para levantar os braços, mas sempre mantendo essa linha horizontal, observando então a própria resistência conforme a gente vai puxando. É importante então sempre respirar pelo nariz, relaxando as costas, puxando cuidadosamente para proporcionar uma sensação boa, para explorar então toda a extensão do movimento da coluna, sempre com cuidado para não machucar, evitando sempre fazer movimentos bruscos, puxando com suavidade, observando então o ritmo de quem você está puxando. Respira. Isso. Muito bem. Desfaça. A seguir, quem está deitado vai entrelaçar os dedos. E agora a gente vai fazer um trabalho então com os ombros. Então, deitado, a pessoa vai segurar no pulso, nas mãos de quem vai receber então esse trabalho. Nós vamos começar a movimentar os braços então para frente. Quem está deitado fica com o queixo bem lá para frente, relaxando o melhor que puder a cervical e os ombros. Vamos começar então a agir puxando, empurrando os braços então para frente, cuidadosamente, sempre observando então a resistência, de tal forma a proporcionar então uma maior elasticidade, maior flexibilidade nos ombros do companheiro, sempre com cuidado. Ótimo. Agora então volta, desfazendo. Quem está deitado agora fica com uma das faces no chão. Nós vamos agora segurar aqui nos pés, então dobrando aqui os joelhos, segurando nos pés. Nós vamos empurrar os pés para tentar chegar com os calcanhares no bumbum, empurrando devagarinho, trabalhando o alongamento dos músculos nas coxas. Para quem já tem mais elasticidade, pode fazer então o Bekasana, afastando um pouquinho mais os joelhos e empurrando os pés para chegar com eles ao lado dos quadris. Inspiramos, expiramos cuidadosamente, trabalhando então os joelhos, o alongamento dos músculos das coxas. Ótimo. Mais um pouquinho. Muito bem. Retornamos, desfazendo. Agora nós vamos aqui pela frente trabalhar um pouco mais a flexibilidade da coluna. Então nós vamos dar aqui as mãos. Quem vai ser levantado, vai ser puxado, vai deixar os pés então separados,
mais ou menos 1, 2 palmos. Começamos a puxar então o companheiro devagarinho, sempre atento então a toda a extensão da coluna. Inspiramos, expiramos. Quem está sendo puxado pode se apoiar então no companheiro para tentar erguer um pouquinho mais o corpo. A princípio, nós sentimos uma resistência muito grande nos ombros. É importante então que a gente vá estendendo mais os braços, acomodando melhor os ombros, trabalhando toda a parte anterior do corpo, os músculos que são alongados, trabalhando para ir flexibilizando então as costas, a coluna vertebral. Esse é um movimento um pouco mais delicado, é sempre importante que a pessoa não tenha nenhum problema na coluna, porque senão esse movimento não é indicado, principalmente se tem um problema de hérnia de disco. Procura sempre observar o movimento para ir levantando e flexibilizando cuidadosamente. Isso, muito bem. Começamos agora a desfazer. A seguir, vamos agora aqui por trás. Quem está deitado vai sentar sobre os calcanhares e nós vamos empurrar aqui a região lombar, empurrando, alongando então um pouquinho mais a região lombar e descansando. Quem está no chão pode então ficar com os braços para frente, pode ficar com os braços para trás se achar melhor, ou então pode colocar uma mão sobre a outra e a testa sobre as duas. A gente pode também empurrar aqui a região lombar e com a outra mão a gente pode fazer um pequeno carinho, uma pequena massagem na região cervical para ajudar a distensionar nessa parte cervical e nos ombros para ajudar a soltar, para ajudar a distensionar. Essa postura é muito boa para aliviar tensões, dores na região lombar. Ela atua também prevenindo dores no nervo ciático e alongando, esses músculos, aliviando então dores ciáticas. Muito bem. Agora então, desfazendo. Vamos trocar agora. Então quem estava de pé vai agora passar para a posição deitada para a gente fazer essa sequência de bruços. Então, começamos de bruços, com os pés então juntos. A pessoa que vai puxar vai segurar então as pernas e vai agachar. A pessoa que vai ser puxada vai pôr os braços para trás, segurando então os pulsos. Um segura o pulso do outro para ficar bem firme. Vai então levantando. A pessoa que vai puxar então puxa devagarinho, flexibilizando a coluna. Respiremos cuidadosamente. Então sempre puxando os braços na linha horizontal para não levantar então os braços, puxando então seguindo a linha do horizonte. Respiremos, acomodando melhor a região lombar. É importante que os pés de quem está sendo puxado estejam bem juntinhos. Respiremos. Ótimo. Muito bem. Voltou. Deitando. Agora então, quem vai exercer o exercício vai ficar de pé. Quem está deitado fica com os dedos então entrelaçados, o queixo no chão e lá para frente. Nós vamos agora fazer aquele movimento então para levantar os braços, empurrando devagarinho. Sempre observando a resistência então nos ombros. Qualquer coisa, um deve conversar com o outro para realmente dar as dicas de como está sendo o exercício, como ele está funcionando, como ele está agindo. Lembre-se que a proposta é justamente um ajudar o outro e não é para machucar. Então a gente precisa ter esse contato, essa sensibilidade nesse trabalho, sempre com muito carinho, com muito afeto com aquilo que com quem a gente está lidando. Ótimo, muito bem. Retorna. Agora então vamos fazer o trabalho de alongamento das coxas. Então quem está deitado fica com uma das faces no chão, os braços ao longo do corpo relaxados. Nós vamos flexionar as pernas, segurando então nos pés. A gente vai empurrar ligeiramente então os pés do companheiro, alongando os músculos das coxas. Para quem já tem mais elasticidade, fica com os joelhos um pouquinho separados, um palmo mais ou menos, e vai empurrar os pés ao lado dos quadris para fazer o Bekasana. Respire sempre pelo nariz, tentando então, quem está recebendo então o exercício, relaxar para ir alongando os músculos das coxas, quadríceps. Mais um pouquinho.
Quem está empurrando, então vai colocando a força devagarinho, sentindo então a própria resistência, sentindo então o retorno de quem está recebendo. Ótimo, muito bem. Desfazendo e agora fazendo aquele movimento pela frente. Então, quem está deitado fica com os pés separados, 1,5 palmo, 2 palmos. A gente vai segurar então aqui nas mãos do companheiro e a gente vai começar a se apoiar no companheiro e o companheiro vai começar a puxar, levantando, sempre acomodando melhor os ombros, vai estendendo bem os braços com harmonia, olhando à frente, respiração suave, consciente, relaxando as costas, relaxando a região lombar, vai se apoiando para tentar erguer quem está sendo puxado, tudo de forma cuidadosa, observando então o corpo. Isso, muito bem, volta devagarinho. E agora a compensação. Então quem está deitado vai sentar sobre os calcanhares, os braços para frente, para trás, ou então uma mão sobre a outra, e a outra pessoa vai empurrar então a região lombar bem na base da coluna, então exercendo uma força para ajudar a alongar os músculos lombares. É uma postura interessante também, onde as coxas pressionam as alças intestinais, melhorando o funcionamento intestinal. Para quem está então recebendo o exercício, se sentir melhor separar um pouquinho os joelhos, pode separar, só não mantenha eles unidos. Lembre-se, é importante sempre o bem-estar e o conforto na realização de cada técnica. Não é por forçar além dos próprios limites, observando então como cada exercício reflete em seu próprio corpo. Ótimo, muito bem. Agora então nós vamos desfazer e assim nós encerramos essa prática das posturas